Bom, eu para já precisava de ver dados concretos sobre isso, porque nós dizemos, estão a crescer os movimentos anti-ciência, há mais pessoas, mas é preciso dados concretos para sabermos até que ponto é que isto não são epifenómenos que são completamente amplificados pelos mídias, pelas redes sociais, do que crenças verdadeiras. Portanto, a questão da vacinação cá em Portugal não existe. Não há praticamente movimentos anti-vacinação em Portugal, são completamente residuais. Nós temos taxas de vacinação enormes. Mas este discurso sobre a vacinação começa a aparecer nos mídias e a preocupação, porque é um problema noutros países. Mas também é um problema noutros países quando a gente vai ver os números e não é muito. Claro que não é dentro dos níveis de segurança, senão não havia epidemias das doenças. Mas nós precisávamos de realmente estudar estas questões a fundo e até que ponto é que isto é de facto um problema ou está a ser muito exagerado pelos mídias. Agora, o problema é, ao ser exagerado pelos mídias, tanto os novos mídias como os mídias convencionais, se não está a alimentar o crescimento destes movimentos. É ao dar-se palco a estas correntes que são ultraminoritárias, se não se estamos a alimentá-los. Exatamente como a questão dos fascismos e do crescimento da extrema-direita. Se são os jovens que estão fundamentalmente a aderir a estes movimentos, estas crenças anti-ciência, também era algo que eu gostava de ver demonstrado, estatisticamente, para pensar se realmente nos devemos preocupar ou não. Mas eu acho, por exemplo, há uma questão de memória histórica que se perde nas gerações seguintes. Tal como se perde a memória do que é que o fascismo representou na Europa e até cá em Portugal, e portanto as novas gerações acham que isto não era assim um problema tão grande. Por exemplo, a questão da vacinação também é verdade. Como ainda há muita gente viva que se lembra o que era a polio e a mortalidade infantil antes de haver vacinas, talvez são essas gerações que são mais pró-vacinas do que aquelas que não têm de facto essa memória histórica. E portanto, talvez o conhecimento experiencial nestas questões tenha um papel muito importante, mas convém fazer estudos sobre isso. Quem é que são exatamente os anti-ciência? O que se tem visto nos estudos do Eurobarómetro, e há uma colega minha cá em Portugal que até publicou um artigo sobre isso, pegou nos dados do Eurobarómetro, e o que ela verifica é que de facto há um efeito de curva. A confiança na ciência é muito maior nas pessoas que têm muito pouca educação ou nas que têm mesmo muita educação. É ali no meio que está o problema. Que são as pessoas que já têm algum conhecimento que lhes permite algumas ferramentas para questionar, pôr em causa, criticar, procurar informação na internet que é de sentido contrário, são essas que põem em causa mais a ciência e que aderem a este tipo. Não são os pais dos bairros sociais que não vacinam as suas crianças. São os pais das classes médias. Às vezes até alguns, nós temos em alguns, por exemplo, eu li uma vez um número que em Itália, acho que era, não sei se era 10, era 20% dos pediatras eram contra vacinas. Como é que nós podemos esperar que o público seja a favor de algo quando aquilo que é o perito de ciência com que eles contactam expressa essas dúvidas? A mesma coisa que as medicinas alternativas. Eu não me canso de ouvir histórias de pessoas que dizem, mas quem me recomendou a homeopatia foi a minha médica, ou o meu médico. Portanto, até que ponto nós podemos culpar as pessoas por aderirem a estas crenças e estes movimentos anti-ciência quando alguns destes intermediários são os primeiros a promover esse tipo de pensamento? E é de facto, as pessoas às vezes podem ter crenças realmente contraditórias entre si. Eu lembro-me de ver trabalhos sobre evolução em estudantes de biologia e como é que um estudante de biologia que tem uma forte crença religiosa consegue compaginar isso com depois fazer testes, exames, trabalhos em que afirma a existência da evolução. E há, de facto, a ideia que se dermos mais informação às pessoas, elas passam a ter crenças científicas, e isso está mais demonstrado que não é verdade. É a maneira como essa informação é recebida, é percebida, é integrada nos outros aspectos da vida das pessoas, as suas crenças religiosas, filosóficas, a sua própria experiência. Quem teve um familiar que reagiu mal a uma vacinação pode dizer, não, quer dizer, eu testemunhei com os meus próprios olhos que aquela pessoa ficou doente depois de levar a vacina. Portanto, todas essas experiências que saem fora do âmbito científico compõem aquilo que serão as crenças e as percepções das pessoas sobre a ciência.
E isso é... Nós nunca podemos falar, isto não, a cultura científica não entra num vácuo, entra numa... as pessoas não são uma tábula rasa em que a gente lhes fornece informação e aquilo vai acumulando. A informação é sempre lida e percepcionada de acordo com as lentes mentais que as pessoas já têm. Até que ponto realmente são os jovens mais suscetíveis a estas mensagens contraditórias? Eu acho que isso tinha de ser analisado com mais detalhe, porque também são os jovens que passam mais de perto pela experiência da escolarização. E quer dizer, exceto em sítios muito estranhos, como os Estados Unidos, em que as escolas podem ensinar criacionismo, a escolarização, pelo menos na Europa, é fortemente pró-científica. Portanto, são estes jovens que têm muito mais contacto diário do que os pais, do que o resto dos membros da família. E, portanto, achamos nós que, de facto, a escola não os está a formar para terem um pensamento científico, para serem críticos em relação à informação que recebem por outras vias. Eu não sei, eu francamente não sei. Eu gostava de saber, é uma coisa que me intriga, que me desperta curiosidade, mas eu acho que às vezes nós culpamos muito os jovens de uma série de coisas sem ter fundamentos para isso. Tal como também, às vezes, achamos que os jovens é que vão salvar o mundo e que são muito sensíveis às questões ambientais e depois comprova-se que as práticas deles são tudo menos amigas do ambiente. É como a questão da reciclagem. A reciclagem é daquelas coisas que têm sido promovida com grande intensidade nas escolas, fazem trabalhos, fazem isso, as criancinhas todas aprendem a separar os resíduos e não sei o quê. Como é que em 20 anos que nós temos separação de resíduos, quer dizer, as crianças de há 20 anos hoje são adultos, como é que continuamos a ter taxas de reciclagem em Portugal que são baixinhas? Portanto, a ideia que os jovens vão ser os grandes promotores da mudança, tanto em questões ambientais como também nas questões científicas, eu acho que é questionável. E eu tenho realmente curiosidade em relação aos resultados agora sobre a divulgação de ciência nos novos mídias, nas novas plataformas, no YouTube, como é este caso, porque até que ponto é que isso é realmente consumido pelos jovens? Porque muitas vezes é promovido como uma forma, isto é o que eles gostam. Sim, mas eles se calhar gostam de ver tutoriais de maquilhagem ou tutoriais de como jogar os jogos, não necessariamente tutoriais de ciência. Se calhar quem é que vê os tutoriais de ciência? Se calhar são adultos. A questão do jornalismo científico é que, de facto, quer dizer, nós sabemos que para os jornais venderem papel têm de ter manchetes atrativas e não pode ser, deu-se um pequeníssimo passo que ainda terá de ser validado por outras equipas para a descoberta de X. Portanto, tem de ser feito de uma maneira que seja atraente para o público e, portanto, é sempre mais bombástica, mais otimista e mais positiva do que realmente existe. Mas os próprios investigadores e os próprios centros de investigação acabam por pactuar com isso e também fazem press releases para conseguirem espaço nos jornais, para serem divulgados, para serem conhecidos, que também enfatiza de facto um avanço que pode levar ainda muitos anos. Mas muitas vezes já se vê que os cientistas depois têm essa preocupação. Atenção, que isto vai levar muitos anos até se tornar um medicamento disponível no mercado, etc, etc. Mas os jornalistas depois muitas vezes omitem essas partes. Até porque de facto é essa a lógica de levar as pessoas a ler uma notícia ou a clicar numa notícia, tem de ser algo de chamativo. E muitas vezes, às vezes, o título diz uma coisa e depois a gente vai ler o artigo e as coisas aí estão muito mais matizadas. Mas se o título não for chamativo, ninguém lê. E que tem de competir com atenção, com a mais recente novidade política, ou mais os resultados desportivos, ou o que for. Por isso, eu entendo a dificuldade que é fazer jornalismo de ciência que seja capaz de reproduzir a incerteza e as limitações do conhecimento que é produzido no momento. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.